Bem, chegamos aqui no nosso 5º episódio. Vocês podem perceber que eu tô muito mais tranquilo. Claro, cada dia a gente vai aprendendo, cada dia nós vamos nos adaptando. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Esse programa, né, esse podcast, ele é feito para te provar que você consegue. Se você está com esse projeto no papel, ou se você já está executando esse projeto, está tendo alguma dificuldade, continue. E por isso que a gente fez esse programa, para te incentivar ou a você tirar ele do papel, ou a você continuar executando ele. Então, vou apresentar aqui, antes de falar o nome dela. Ela é uma nutricionista, mentora de nutricionistas de alto padrão, empresária, idealizadora do método NutriBoss, CEO do Instituto RM e uma verdadeira leoa. Senhoras e senhores, Raíssa Molina. Prazer, galera. É um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho com vocês, né? Com conhecimento, com um pouquinho sobre empreendedorismo, principalmente nós, mulheres, né? Cada dia mais nós estamos empreendendo, entrando no mercado de trabalho. A nutrição, ela está aqui mostrando que a cada dia nós podemos contribuir cada vez mais, não só para melhorar a vida das pessoas, mas também com os nossos próprios propósitos pessoais, profissionais. Cara, muito bom. Quando você aceitou, eu mandei mensagem para algumas pessoas, né, para fazer a seleção. Sim. E você respondeu com muita rapidez, assim, com muita empatia, assim, com uma troca com uma energia muito boa. Eu falei, caraca, cara, que legal que ela topou, que ela tem uma agenda super corrida, você tem uma agenda super corrida, e você foi super ali atenciosa. Pô, muito obrigado, real, pelo convite. Imagina, é um prazer. Poxa, muito top. Olha, antes de começar, né, a pergunta ali que eu vou fazer, enfim, algumas perguntinhas, que é para ela estar passando um pouco da experiência de vida dela, de profissional. Eu vou pedir para você, se inscreva no canal, você que está assistindo, se inscreva no nosso canal. Eu tô ficando melhor nessa parada, hein? Se inscreva no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, porque por lá tem muito corte rico também. Às vezes você não tem tempo de assistir o podcast, mas você vê um corte e fala, cara, esse corte faz muito sentido para mim. E aí depois você vai assistir o podcast mesmo, que é curto, cerca de 30 a 40 minutos, mas não deixe de seguir a gente e não deixe de se inscrever no canal. Agora vamos lá. Eu conversei um pouco com ela essa semana, conversei um pouco com você essa semana, e eu não passo as perguntas que eu vou fazer, até porque para você responder com uma naturalidade real, tá? Claro. Esse bate-papo aqui é uma coisa muito natural. E eu queria saber o porquê que você escolheu a nutrição, né? Eu acredito que é uma profissão fundamental, né, na sociedade, no nosso mundo. Com certeza. Incluindo agora, né? Inclusive agora, que a gente tem tanta facilidade de comer tanta coisa, bem, tanta novidade. E queria saber por que você escolheu a nutrição. Então, na verdade, né, eu queria muito fazer medicina. Desde nova eu falava que queria ser médica, queria ser profissional de saúde. E sempre com aquele intuito também de ajudar pessoas. Eu achava lindo ter como ajudar pessoas, mudar a vida de outras pessoas através da parte da saúde. Só que, a primeiro momento, meus pais não tinham condições de bancar uma faculdade de nutrição e seriam muitos anos também estudando para passar para uma federal. E eu sempre tive muita fome, muita sede de começar a trabalhar, de ter meu próprio dinheiro, enfim. Eu sempre quis, né, isso como objetivo. Então, eu cheguei para o meu pai e falei assim, cara, eu vou arriscar uma outra área, né, não saindo da área da saúde, mas que não seja medicina. E cogitei enfermagem, cogitei odonto. Só que eu fui numa palestra, eu fui uma nutricionista, e ela contou um caso de uma mudança que ela, né, conseguiu agir, né, fazer na vida de uma pessoa. E aquilo me impressionou. Eu falei, eu me vejo fazendo isso. E eu também sempre fui muito vaidosa também, né? Também tem aquele lado também da vaidade. Só que eu não tinha ainda a noção do quanto a nutrição ela era maior do que tudo aquilo. Ela era maior do que a estética, era maior do que as pessoas veem muito a parte estética na nutrição. Só que ela é muito além disso. A nutrição, ela previne doença. Eu falo que é a medicina preventiva, né? Então, depois, de fato, que eu me tornei nutricionista, que eu comecei a enxergar com esses olhos. E vi que a mudança na vida das pessoas era muito além da estética. Né? Que realmente era mudança de qualidade de vida, mudar histórias. A gente tem contato com a história das pessoas muito grande, né? E quando você vê que você consegue, através da sua profissão, mudar de fato a vida de alguém, aquilo te empodera mais, né? Te faz querer cada vez mais aquilo. Já para de ser uma profissão e vira um objetivo de vida, né? Exato. Você entra na vida da pessoa, praticamente. Cara, é um caso muito curioso, porque quando eu penso em nutrição,
eu penso assim, poxa, é um luxo, é uma coisa que... Ah, não, eu vou malhar, eu vou correr. Isso. E aí você sempre acaba... você não, né? Eu, na correria, às vezes a maioria das pessoas que não entendem... E uma vez eu conversei com um amigo meu, ele falou, cara... Tu sabe se o gordo tá bem nutrido ou se você magrinho Exato. tá super mal nutrido? Você não sabe. Às vezes o magrinho tá super mal Exato. e o gordinho tá super bem, porque ele tá, enfim, ele tem um profissional acompanhando ele, enfim. Exato. É porque as pessoas têm muito essa mentalidade de que a pessoa estando acima do peso, ela está doente, e a pessoa magra, a magreza, ela define saúde. Não necessariamente, né? Claro que a gente não pode também romantizar a obesidade, não podemos romantizar o sobrepeso, porém, a magreza também não é sinal de saúde. Inclusive, há um terrorismo nutricional ainda, né? Nós estamos, aos poucos, conseguindo, através das redes sociais também, desmistificar muita coisa, mas ainda tem muita blogueira, né, que ainda prega aquela restrição absurda, terrorismo nutricional, e aos poucos nós, nutricionistas, que somos realmente os profissionais capacitados para falar sobre saúde, sobre bem-estar e qualidade de vida, estamos conseguindo quebrar esses mitos, né? Desmistificar tudo isso em relação a o obeso é a pessoa doente e a pessoa que está magrinha é a pessoa saudável. Não necessariamente. Às vezes a pessoa está magrinha, mas ela está cheia de carências nutricionais. Às vezes ela está muito estressada, ansiosa, tem muita falta de qualidade de vida, né? O sono não está adequado, porque a nutrição não é só alimentação. Você muda a vida da pessoa desde a rotina dela, você quer saber como ela acorda, existem fitoterápicos naturais e alimentos também que podem contribuir na qualidade de sono. Então, vai muito além do que só estar saudável na questão da magreza ou não, sabe? Do sobrepeso ou da obesidade. É isso. Tem muita coisa que inclui. Então, para você vai o primeiro recado. Você que é o cara da dieta, que não come que não come carboidrato de noite. Para você que fica com fome, jejum intermitente da internet, do Instagram. Por favor, cara, por favor, procure um profissional. Exatamente. Procura a Nutri, enfim. Ela é profissional disso, estudou para isso, vai te dar todo apoio. E, às vezes, toda essa restrição vai ser em vão. Porque já aconteceu comigo várias vezes. Eu já fiz várias dietas doidas e não deu nada. Eu falei, vou largar pra lá, voltar pro meu estudo. Enfim, porque isso não serve pra nada. Só tô ficando com fome, só tô ficando... Enfim. E acaba que... E vocês querem sair muito do 8 pro 80, né? Vocês querem uma mudança radical, não respeitam a questão do processo, né? E é isso que nós vamos ensinando aos pouquinhos na... É um pouco psicóloga também. Muito, muito. É um pouco nossa. Nutricionista e psicóloga. Calma, vai tranquilo, Exato. Cara, devagar. Cara, eu queria... Essa segunda pergunta aqui, eu acredito que seja muito importante para a sua história de vida. Sim. Mas... E para o objetivo do nosso podcast, né? Uhum. Que é dar dicas, que é, num bate-papo informal, empoderar pessoas. Então, queria que você desse uma dica para quem está começando, assim como você já começou. Queria que você desse uma dica, uma só, e você desse uma outra dica do que não fazer para quem está começando. Porque como a gente está recebendo muita informação, tem alguns podcasts que são feitos com a ideia de somente visualização, lucro, status. E esse podcast não é para isso. Esse podcast ele é para informar, mesmo num curto espaço de tempo, informar verdadeiramente o que a gente conversa aqui. Então, uma dica para quem está começando, que como você já começou, que está passando por dificuldades, de oportunidade e tudo mais, e uma dica do que não fazer, tá? Como nutricionista. Então, primeiramente, o que fazer é não se limitar apenas à graduação. A graduação, ela te dá uma base. Mas hoje, como qualquer profissional, não só nutricionista, você tem que saber muito além da graduação. Você pode fazer cursos de extensão e também começar a entender sobre marketing digital, gente. Hoje, quem não está no digital acaba ficando para trás. O mundo, ele está mudando, ele já mudou, na verdade. E quem não acompanhar essa questão da era digital vai, de fato, começar a não colher os frutos. Então, aprenda sobre marketing digital, brand, imagem pessoal. Também é muito importante aprender sobre vendas, estudar sobre vendas. Então, você se destacar, tanto fora do digital quanto dentro do digital, começar a se introduzir, é muito importante. Para quê? Para você ter visibilidade. Quem não é visto não é lembrado, não é? Então, é muito importante essa questão de você começar a pensar fora da caixinha da nutrição. E também, eu sempre falo para as minhas mentorandas, que são as Nutris, né, que fazem parte da mentoria NutriBoss, que
elas precisam começar a parar de pensar somente como nutricionista e começar a pensar como empresária. A gente não vende consulta nutricional, a gente vende transformação. Entende? E aí, quando você consegue comunicar da forma correta, através do marketing, das redes sociais, que é uma forma de expandir, né? De como você mostrar o que você sabe, mostrar o seu trabalho. Quando você consegue isso e faz com que a pessoa tenha clareza em relação ao seu trabalho, você atinge um nível de consciência daquelas pessoas que te seguem que você se torna desejo. E aí ela não vai querer qualquer nutricionista, ela vai querer você como nutricionista. Então, isso é fundamental hoje. É você atingir esse nível de consciência, você criar essa autoridade no digital, mostrar o que você sabe e despertar desejo, tá? E, de fato, como eu falei, você não vende uma consulta nutricional, você vende transformação. E as pessoas vão ver que você tem o poder, através da sua profissão, de transformar vidas. Elas vão querer ser a sua paciente. E é o que eu falo. Se você vê a bio do meu Instagram, é o posicionamento que te torna única. Eu não quero ser mais uma nutricionista, eu quero ser a nutricionista, entende? Isso é um grande diferencial. E em relação ao que não fazer é se comparar. Eu falo muito isso para elas, né? A comparação, muitas vezes, ela faz com que a pessoa gere uma ansiedade tão grande e isso paralisa. Bloqueia, né? Bloqueia, exato. Então, nunca se compare. Eu falo muito para as minhas mentorandas o seguinte: para de seguir, principalmente pessoas do mesmo nicho, até para você expandir a sua noção em relação a outros conteúdos e tirar ideias também de outros conteúdos também, porque senão você fica só fazendo mais do mesmo. Tá todo mundo postando reels sobre comprinhas no mercado saudáveis. Você vai fazer a mesma coisa? Como que você vai se destacar ali? Entende? Então, comece a seguir o pessoal de marketing, comece a seguir o pessoal, às vezes, da medicina, né? Não necessariamente do nicho de nutrição, de emagrecimento e tal. E comece a tirar ideias dali. Tenha o seu diferencial e jamais se compare, porque a comparação gera uma ansiedade, sentimento de frustração e pode te paralisar. Você vai deixar de cuidar da sua grama para ficar sempre olhando a grama do vizinho. Isso é muito ruim. Cara, você tocou 2 pontos muito claros aí que eu queria pontuar nisso. O primeiro, você falou da palavra que eu profissionalmente que eu mais amo, que é vendas. Então, para você, nutricionista, ótima nutricionista, que entende que você é tão boa que não precisa vender, está atrasada, tá? Todos os episódios, nós tivemos episódio aqui falando de marketing digital, um episódio só falando de vendas, agora um episódio falando de nutrição. Todos estamos falando de vendas. Então, não sou eu que estou falando, que sou vendedor. É uma nutricionista. Sim. Que é vendedora também. Sim. Então, no final do dia, como o meu amigo Rafael Freitas fala, no final do dia, todos somos vendedores. Exatamente. Todos. E uma outra coisa muito importante, que fazendo uma analogia com o Empúria Pod, Ih, tá errado. Ô, Juan, bota Empúria Pod ali, Empúria Brava. Boa. É assim mesmo, aqui é tudo assim, vamos pra cima. É isso aí. Empúria Pod é o podcast da Empúria Brava, dessa marca linda aí que tá na frente. Então, uma outra coisa é a comparação. Se nós aqui estivéssemos nos comparando, eu pego muito esse gancho, é bom até você falar que reforça a minha ideologia nesse ponto. Sim. Se nós estivéssemos aqui nos comparando, isso aqui não estava acontecendo. Nós somos um podcast que temos 5 episódios e com 24 episódios marcados na primeira temporada, enfim, para passar conteúdo. Existem diversos outros podcasts. E nós somos mais um e nós somos únicos. Exato. Ou seja, estamos aqui com a Raíssa hoje, enfim, vamos trazer conteúdo rico. Então, não só falando, também dando exemplo. Cara, se eu ficasse olhando, poxa, eu não vou fazer, ou eu vou fazer igualzinho o coleguinha, ou seja, eu não ia me destacar e talvez eu não iria nem fazer. Exato. Então, muito, muito bom essa colocação sua, muito boa, de verdade. E vamos para a próxima, então. Quando você percebeu que tinha acertado na escolha e seria empresária fazendo o que ama? Eu te falo isso porque eu conheço muitos profissionais, inclusive de vendas, que trabalham na área das vendas. Eu conheço 2 tipos de vendedores e conheço vários tipos de profissionais, né? Talvez você vai até se identificar com algum. Sim. Tem vendedores que são bem remunerados. Eles são tão bem remunerados nas vendas que eles ficam ali. Mas eles não amam o que fazem. Eles não são empresários. Eles entendem que eles são bem remunerados e estão ali. E existem vendedores que são mal remunerados e só reclamam, tá?
Nesses 2 pontos, nós entendemos que são pessoas que exercem uma profissão por algum motivo, mas que não ama. Fazem por algum motivo, mas não amam. E quando eu conversei com você, logo pela sua resposta, eu já vi, cara, ela é diferente. E depois nós conversamos e você demonstrou amor, né, pelo que você faz. Sim. Então, eu queria saber se sempre foi assim, porque muita gente... no meu caso, eu não sempre fui assim. Eu fazia porque eu tinha que ganhar dinheiro e depois eu fui aprendendo. Aí vi algumas pessoas que não vendiam só por vender. Hoje eu não vendo qualquer coisa, mesmo que vai me dar muito dinheiro. Sim. Eu não vendo porque tem meu nome, tem minha ética, tem o meu caráter. Então eu entendo que eu não quero vender para você se não for bom para você. Sim. Isso é claro. E eu queria saber quando você percebeu isso, se foi desde o início, se teve algum fato marcante que te fez assim, cara, eu não sou só mais uma nutricionista. Eu sou a nutricionista e agora eu vou entrar nesse jogo para transformar a vida de outras pessoas. Então, se houve, conte-nos, por favor. Eu sou filha de comerciante, né? Então, eu sempre gostei de vender, desde pequenininha. Eu falo que tá no sangue, né? A gente fala isso. Então, eu já vendia miçanguinha no condomínio para vizinha. Só que, assim, em relação à nutrição, né? De início, de fato, eu queria algo que eu pudesse servir, que eu pudesse cuidar. Eu me via cuidando de outras pessoas. Porém, claro, eu vim do subúrbio, eu vim de Anchieta, né, subúrbio do Rio de Janeiro. A minha família nunca foi uma família com grande poder aquisitivo. Então, eu queria conquistar muitas coisas. Claro que eu queria uma profissão que me desse um retorno, e como qualquer profissional quer ser valorizado. Porém, o que foi de fato divisor de águas, que eu quis de fato empreender, viver daquilo e por amor, não só pelo dinheiro, foi quando logo no início eu tinha acabado de me formar, até te contei isso, né, na nossa troca, um pouquinho sobre... Chegou até a mim no Facebook, na época era Facebook, tá? Eu vou bater aí daqui a pouco 10 anos de formada. O caso de uma mulher que ela era moradora de comunidade, ela estava com obesidade mórbida, ela já não levantava mais do sofá, né? Ela nem vivia numa cama, ela nem tinha cama, era sofá. E ninguém conseguia atendê-la porque ela não tinha mobilidade, como sair da casa dela para ser atendida. E como era numa comunidade também dominada pelo tráfico, né, ali da área do Chapadão, quem é daqui do Rio de Janeiro conhece. Bem tranquila. Bem tranquilo, tranquilinho. Ninguém queria subir. Só que meu pai é nascido e criado em Anchieta. Meu pai falou assim, você quer ir? Eu falei, quero. Eu quero conhecer a história dela. E assim, o pouco que eu poderia fazer já seria muito, porque ninguém estava fazendo nada. E eu falei assim, nessa época eu já tinha acho que uns 11 mil seguidores, porque desde antes, quando eu ainda cursava nutrição, eu já postava muito meu estilo de vida, então eu fui construindo. Já era ativa, né? Eu fui construindo a minha presença no digital. E eu falei assim, se eu não posso ajudar financeiramente, pelo menos eu vou dar voz a ela, né? Vou pegar o meu espaço, que tem uma visibilidade relativamente boa, e vou dar voz a ela. E fui lá, atendi ela, né? Não tinha nem como pesar. Ela era tão obesa que, assim, a balança comum não pesava. Tinha que ser uma balança específica, enfim. E aí eu falei, olha, eu vou começar pelo básico, pelo que eu aprendi, né? Que é a reeducação alimentar. Só que ela não tinha nem grana para comprar os alimentos. Então, o que eu fiz? Eu movi uma ação, né, lá no Facebook para arrecadar fundos não só para comprar as coisas para reeducação, mas também para talvez conseguir uma bariátrica para ela lá no sul, porque aqui no Rio de Janeiro é muito mais caro. Lá no sul tinha um médico que fazia um preço mais acessível e era seguro também. Enfim, mobilizei e conseguimos. Caramba. Ela mudou completamente a vida dela. Hoje ela anda, ela trabalha, ela tem vida, sabe? E quando eu vi que eu conseguia... Isso foi quando? Isso foi 2015 e 2016. Isso tem muito tempo. Logo no início. Então, quando eu vi que o quanto a minha profissão era capaz de mudar a vida das pessoas, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu me vejo fazendo isso. E a mentoria também tem muito disso. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, agora ela não é só mais nutricionista, ela é mentora só pela questão da autoridade no digital, né? Não. Qual foi a minha linha de raciocínio? Eu não consigo atender muitas pessoas, né? Porque é humanamente possível, né? Até porque chega uma fase da sua vida que você começa a tentar diminuir cada vez mais os seus atendimentos presenciais, né? Você fica muito cansado, é exaustivo, né? Quem trabalha, de fato, em consultório sabe do que eu estou falando. Então, eu treinando pessoas
com o meu método, que eu validei, que eu sei que dá certo, eu sei que essas outras nutricionistas vão conseguir também ajudar outras pessoas. Então, é uma outra forma de atingir mais pessoas e aumentar mais ainda o poder da nutrição na vida delas. Caraca, é muito bom. É muito bom ressaltar isso. Nas conversas que eu tenho com amigos, isso foi um pensamento que eu tive tem mais ou menos uns 4 anos. E se a gente trouxer hoje, para os dias de hoje, a gente pensa, qual é a mesma coisa? Qual é a mesma coisa? Nós temos exatamente igual, né? Temos exatamente igual do que hoje o Elon Musk. Nós temos exatamente igual. Todo mundo aqui que está aqui na sala tem exatamente igual. Consegue? Saúde? Cérebro? Não, eu não sei qual é a saúde do Elon Musk. Cérebro nós temos, mas igual não. Temos diferente. Tenta pensar aí rapidinho. Eu também não conseguia. Eu não lembro se eu vi isso no Instagram ou no Facebook. Mas nós temos uma coisa igual todos os seres humanos. 24 horas no dia. Essas 24 horas você, enfim, independente de quem seja. Só que as 24 horas dele, ele produz muito mais. E por isso ele é muito bem mais remunerado. Claro. Então, quando você fala de mentoria, de fazer a expansão do seu negócio por meio de vendas e por meio de propósito de vida, aí você não precisa mais ficar 10 horas no consultório ou 8 horas no consultório, rendendo muito menos, tanto para você quanto para a sociedade, porque a sociedade não consegue, não é todo mundo que vai ter acesso. Exato. E com a internet você consegue acessar, nem todo mundo, mas você consegue acessar muita gente. Muita gente. Massa. E essa muita gente vai acessando mais e mais e mais e mais pessoas. Você expande seu conhecimento. Quando você compartilha, você expande. Inclusive, é o que eu falo assim, na área da saúde principalmente, o servir é muito importante. Porque as pessoas estão numa vibe de só querer... Ah, mas essa pessoa não compra de mim, ela não compra de mim. Mas você já parou para pensar o quanto de fato você está servindo a ela? Por isso que eu falo para as minhas mentorandas, não tenham medo de postar conteúdo, de mostrar que você tem conhecimento. Quanto mais você serve, né? É aquele gatilho da reciprocidade, do ganha-ganha, sabe? A pessoa ganha, mas você também vai ganhar, sabe? Então, não tenham medo de compartilhar conhecimento. Até porque foi o que eu falei. Você vai atingir seu propósito pessoal e profissional. E vai te aproximar mais ainda dos seus valores, né? Que você não pode se perder dos seus valores. Qual era o meu valor lá no início? Qual era o meu propósito lá no início? Não era realmente transformar vidas? Eu treinando outras nutricionistas, através do meu método, que eu validei, que eu sei que dá certo, eu sei que eu vou atingir mais pessoas. Então, eu estou me aproximando dos meus propósitos pessoais e profissionais. Cara, que profundo isso. Aí, Pedrão, te falei isso no carro hoje. O primeiro vídeo... Antes de nós estrearmos aqui, foi feito um mini documentáriozinho, que eu fiquei depois emocionado depois de ver. E, cara, como é que tu tá se sentindo? O que tu espera desse projeto? Cara, eu usei essa palavra. Essa palavra Cara, tem que servir, cara. Sim. Você precisa servir. Muito vendedor fala, eu preciso bater meta, eu preciso chegar nos meus objetivos, eu preciso avançar. Não, cara. Tu precisa servir primeiro, cara. Exato. Precisa servir. Depois que tu serve... as coisas acontecem. Flui. É consequência, o resultado é consequência. Nós estamos vendo uma geração que é tão rápida a transformação, é tão rápida, que a galera quer o resultado antes de servir. Exato. Aí fica frustrado. Aí fica, poxa, mas a fulana tem 10 mil seguidores e ninguém... Claro, cara, tu tá pensando só no número. A comparação. Entrega primeiro, entrega o que você tem. Exato. Entrega o que você tem. Cara, isso é muito profundo. Não tava nem aqui no meu roteiro, tá, galera? Mas, enfim, você me chamou a atenção para isso. E isso é para qualquer área. Você falou, poxa, na minha profissão da saúde. Cara, na profissão de vendas, sirva. Na profissão de arquitetura, em obra, sirva. Exato. Depois você vai ser reconhecido. E se você não for reconhecido internamente, você vai saber, eu entreguei. Fiz minha parte. Olha só que bom. Tá feito. Sentimento bom. Eu falo que o universo, ele conspira a favor, né? Deus também conspira a favor, cada um com a sua crença. Mas é isso. É uma troca, né? Eu falo que as pessoas também têm medo de vender. Também é interessante falar sobre isso, né? Porque ainda mais os profissionais da saúde também têm muito esse medo de... Poxa, mas eu vendo saúde, eu vou cobrar... A consulta, não, você vai cobrar a transformação, você está cobrando a experiência. Ai, vender é tão feio. Não. Ai, vender. As pessoas também têm medo de vender. Sim, sim. E assim, você estudou e você está só transmitindo aquilo que você sabe e, de fato, você sabe que aquilo vai mudar a vida da pessoa. Então, não tenha medo de vender. Ela está ali porque ela sabe que você
é capaz de transformar a vida dela. Ela está ali buscando, até porque muitas vezes o paciente chega para você, você é a última alternativa dela. Ela já tentou de tudo. Eu ouço muito isso. Nutri, eu já tentei de tudo. Você é a minha última esperança, sabe? Então, você ouvir isso é uma responsabilidade muito grande. Mas não tenha medo. Você está entregando o seu melhor. Se você sabe, você está entregando o seu melhor. Você é formada? Exato. Enfim, você se formou naquilo. Para isso. Cara, é muito, muito importante mesmo. Eu tive um amigo meu, o nome dele é Choque. Cara, na verdade, eu nem sei o nome dele, tadinho. Mas é porque todo mundo conhece ele como Choque. Ele trabalhou comigo, ele foi meu gerente. Ele foi meu gerente num grupo de lojas, que eu venho do varejo também. Sim. Na verdade, galera, eu vou ser bem claro. Eu venho da praia, tá? Meu primeiro trabalho foi como camelô na praia. Eu vendia canga com meu pai. E ali foi onde eu aprendi a amar a vender. E depois eu trabalhei no varejo, ali no shopping e tudo mais. E conheci esse cara. Esse cara, ele tem um dreadzão assim, um cabelo grandão. E eu trabalhei em dezembro com ele. Ele me contratou para uma loja. Depois, cada um foi para um lado. E depois nós trabalhamos junto como vendedor na reserva. E quando eu tive a experiência com ele ali, trocando lado a lado, vez a vez ali, para quem é das vendas vai entender, eu sempre fui muito, na hora de vender ali, muito dinâmico, muito agressivo. Poxa, dezembro, vou atender um montão de clientes que eu vou vender e tal. E a gente tem meta, né? A gente fica igual um doido. Eu, pelo menos, sou super fominha. Eu fiquei igual um doido. Esse cara, ele é muito tranquilo. Ele é grandão assim, ele joga o cabelo para um lado, joga o cabelo para o outro. Aí eu fazia 10 vendas de... 10 não, eu fazia 5 vendas de R$600. E ele tava jogando o cabelo para um lado, jogando o cabelo para o outro, devagarzinho. Devagarzinho. Aí dezembro, pau quebrando. Isso tá muito dentro do servir. E ele com um cliente só. Aí, daqui a pouco, tu ia ali no... Porque também tem a competição, né? Sim. A competição, o sadia é muito bom porque você tá competindo com você mesmo e você tá se jogando pra cima. Cara, quando eu ia olhar assim, aí eu, tô com R$3.000 vendido. O Choque tá com 10. 10 mil vendidos. Que isso, gente? O Choque atendeu 3 pessoas hoje. O que esse cara fez? Aí, ao invés de bater a inveja, porque é o que acontece com muita gente... A maioria. Ai, mas a Raíssa... eu acho que aquilo ali é assim. Eu acho que... Galera, sugestão. Vê quem tá fazendo certo, para do lado. Aí eu parei do lado. Falei, quero ver o que esse cara tá fazendo, que não é possível. Esse maluco tá fazendo mágica. Ele servia, ele sentava com o cliente. Ele trocava ideia. Ele sabia da vida do cara. Então, é uma referência pra mim, Choque. Inclusive, hoje... ontem eu fui na loja dele pra comprar meus looks. Hoje, ele serviu tanto, galera. Ele serviu tanto no varejo, que hoje ele tem uma loja. Pedi pro Juan colocar. Nossa. Ele tem a loja Choque Multimarcas, que ele revende... ontem a gente estava trocando uma ideia. Ele revende de várias marcas ali, na região, na nossa região. Ele tá lá no Valqueire. E, cara, vários clientes da loja que ele sentava... Fidelizou. Não compram mais na loja, não vão mais na loja. Vai nele. São fiéis a ele. Que liga, aonde ele tiver, Exato. é o Choque. Ele fidelizou. Ele é tão Choque, que o nome da marca dele é Choque Multimarcas, e eu não sei nem o nome dele. Olha o brand do cara. Não. Você pensa nele, você lembra Choque. Você lembra? Choque, Acabou. o Choque. Exato. E não só eu que trabalhei do lado dos clientes. Então, galera, servir em qualquer profissão. E a experiência. É o que eu falo, eu ensino muito isso, a experiência de consulta. O paciente, a experiência, ela começa... Eu falo muito da experiência dos 5 sentidos, né? Do olfato, paladar, audição, enfim. Ela começa na porta do seu consultório, da forma como o paciente é recebido, né? E não só por você, mas como a sua secretária. Eu falo que a sua secretária é a extensão de você. Se ela também não for comunicativa, receptiva, acolhedora, empática, simpática, né? Então, assim, às vezes a experiência, ela começa... Às vezes, não. Ela começa na ligação, né? Ou então no contato no WhatsApp, quando a pessoa vai marcar a consulta. Então, o que fideliza é a experiência. Você pode captar. Se você não der uma boa experiência para aquele seu cliente, você não vai manter ele, não vai fidelizar. Vai ser aquela experiência só uma vez. Única. Então, é o servir para captar e também dar uma boa experiência para fidelizar. Aquele paciente nunca mais te abandona. Eu tenho paciente comigo há mais de 8 anos. Paciente que eu já dei alta, mas que uma vezinha, 2 no ano, vai lá, faz uma avaliação, muda o plano alimentar. Só para confirmar. E, na verdade, pela autoridade e pela experiência. Sim, e pelo carinho também.
gente tem essa troca, sabe? Quando você enxerga o seu paciente não só como um número, né? Mais um paciente, sim como humano, é diferente. Você tem diferencial. Olha, dei uma... Galera, eu tô no meu 5º episódio, então ainda tô... Eu dei uma conferida aqui no meu roteiro, meu mini roteiro aqui, e não tá essa pergunta, mas eu lembrei, você falando do paciente, dessa experiência, Sim. eu lembrei de um caso seu, que você mandou um pix errado, ou alguém mandou um pix errado. Meu Deus! E você conta pra gente aí. Gente, não, isso aí foi uma loucura, né? Porque eu trabalho não só com consultas avulso, mas também com pacote de consulta anual, enfim. Então, às vezes entra um valor bem alto, né? E aí eu fui fazer um Pix para alguém. Ah, não, da minha maquininha do consultório para, né? Porque a gente passa a maioria no cartão, para a minha conta corrente no Itaú. Cara, que loucura. Eu errei o número do celular, minha chave Pix era meu celular. Eu errei o número. E aí eu fiz esse Pix errado. E, gente, é o que eu falo, ainda existe gente boa no mundo, né? Acredite na humanidade, eu falo muito isso. Eu errei o número, liguei para a operadora do cartão, da maquininha, eles não conseguiam resolver, falaram que Pix já era, eu tinha perdido. Eles não poderiam me passar os dados dessa pessoa, e assim, só sabia o nome, porque é o que estava lá no comprovante. E aí eu dei aula na mentoria, preocupada, aula ao vivo e tal. Quando eu acabei a aula, eu falei assim, vou sentar no sofá e vou digitar com todos os possíveis números que eu possa ter errado, né? Consegui achar, apareceu lá o nome dele. Falei, cara, eu vou ligar às 11 horas da noite. Não, desculpa, liguei não. Mandei mensagem no WhatsApp. E a pessoa viu um número estranho, né? Recebendo mensagem às 11 horas da noite. A pessoa respondeu, oi, tudo bem? Aí eu falei, oi, o que houve? Aí eu expliquei que eu era nutricionista, aquilo dali era um valor do meu trabalho, eu ia fazer essa transferência, fiz errado, se ele poderia me devolver. Ele falou, olha, eu vou te devolver, mas hoje eu não estou com o celular aqui, eu não tenho como acessar a conta só no dia seguinte, né? E aí ele, de fato, ele me devolveu no dia seguinte. E também teve uma outra experiência, para você ver como tudo é a lei do retorno, né? Ele me devolveu o valor. Tempos depois, eu também recebi um Pix de uma pessoa que foi errado. Eu falei, cara, eu não posso pensar 2 vezes. Na hora, eu devolvi o Pix. Eu falei, isso aqui não é meu. O que é meu, o que não é meu, eu não quero. Eu quero o que é meu, de fato. É isso. Cara, não, quando você postou lá, eu falei, caraca, cara, que loucura isso. Loucura. Tipo, que desespero. Era uma grana alta, ia fazer diferença. É. E dentro disso, eu também te fiz essa pergunta agora. Para você passar pra galera, eu acompanhei essa experiência ali, e você falou, dei um treinamento, você trabalhou, né? Você continuou. Sim, não parei. Passar essa experiência, porque muita gente que passa uma dificuldade, ou Sim. um vídeo flopa, ou vários vídeos flopam, ou seja, tá passando por uma dificuldade, mas a solução não é parar. Não, e nem reclamar. Depois eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Que se eu tivesse reclamado, talvez, eu não teria tido de volta aquilo, sabe? Eu falo muito que a gente tem que agradecer, porque agradecer significa a graça descer. Quando você agradece, né, as coisas boas acontecem, de fato, na sua vida. Eu acredito que foi muito isso, sabe? Eu tinha que dar aula na mentoria, eu dou 2, 3 horas de aula direto. Então, eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Você precisava servir independente do que estava acontecendo na minha vida pessoal. E é o que eu falo, quando eu entro no meu consultório, então, quando eu entro numa mentoria, a Raíssa, pessoa, ela fica ali de fora. Os problemas, eles ficam de fora. As pessoas não têm... A gente não tem como depositar o nosso lixo, né? Que é o nosso problema, no outro. Isso é muito importante. Então, eu fiz o que tinha que ser feito e não paralisei. Depois, eu retomei a situação, o controle da situação. Não é fácil, tá? Isso daí é um trabalho... Claro, faço terapia também, é muito importante. Eu bato muito na tecla até com minhas mentorandas, meus pacientes. A questão da terapia, que é muito importante. Eu falo que você tem que desenvolver seu corpo, sua mente e seu espírito, né? Tem que estar tudo equilibrado. Então, quando você começa a parar de reclamar e lidar melhor com as situações, as coisas começam a fluir melhor para você. Então, é o que eu falo. Você quer empreender, você quer viver do seu próprio negócio, também tem que ter a mentalidade muito forte. Sangue frio. Primeiro, você tem que mudar a sua mentalidade. Se tu não virar essa chave, fica difícil. Cara, embalando já nesse tema, que não estava programado, qual é a sua maior dificuldade hoje? Eu pergunto sempre isso nos podcasts, porque independente do tamanho das pessoas, né? Sim. Independente dos níveis que nós estamos,
todos temos alguma dificuldade. Sim. E quando nós expomos essa dificuldade, eu acredito que a gente serve para quem está passando, talvez, pelo mesmo caso. Então, qual a sua maior dificuldade hoje? Pode ser profissional ou pessoal? Claro. Assim, para mim, a maior dificuldade é justamente esse controle emocional, né? Foi até realmente um gancho, porque por muito tempo eu indiquei a terapia, mas eu não fiz a terapia, sabe? Eu sabia da importância, mas às vezes a gente, como profissional, a gente começa a se achar tão autossuficiente que você começa a não achar que tem a necessidade de recorrer a outros profissionais. E a gente precisa do outro também. Não é só servir, servir, servir. Você também tem que se permitir, né, ser acolhido. Porque o trabalho do nutricionista é muito de acolher. Mas se você também não se permitir ser acolhido, você começa também a se afundar. Então, quando eu me vi tendo crise de ansiedade, né, por conta dessa demanda muito grande de trabalho, né, muitas responsabilidades, eu gosto de honrar e cumprir com os meus compromissos. E eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, eu falei, cara, eu preciso me cuidar. Então, hoje a minha maior dificuldade é essa, é controlar a minha mente. Porque o tempo todo, o seu cérebro ele quer a zona de conforto. Ele quer te fazer voltar para os vícios antigos, né? Para a procrastinação, né? Principalmente quando você está cansado, quando você está exausto, o cérebro sempre faz com que você, não, peraí, descansa mais um pouquinho. Depois, um pouquinho. Exato. Você tem que descansar também, mas eu também tenho dificuldade em assumir que eu tenho que descansar, que eu não sou forte o tempo todo, que eu não tenho só que servir, que eu posso ser acolhida também, né? E se permitir. Então, eu acho que hoje a minha maior dificuldade é controlar a parte emocional. De resto, eu falo que quando você tem o emocional forte, o resto você consegue gerenciar. E também a questão de delegar, né? Então, eu sou muito centralizadora. Isso é fato, é um perfil meu. Então, eu gosto de ter o controle ali de tudo. E quando você quer centralizar, quando você quer ter o controle de tudo, você acaba se sobrecarregando. Porque tá, de fato, difícil você delegar, você ter uma equipe, formar uma equipe, né? Só que a sua equipe, ela é o resultado do seu trabalho. Sua equipe é você. Se você tá com alguma coisa desalinhada, a sua equipe vai desalinhar. Você, como empresário, não pode colocar a culpa na sua equipe. Você tem que começar a ver onde você está errando primeiro. Senão você está sempre ali, é a questão da autorresponsabilidade, né? Você está sempre jogando a culpa no outro. E aí, quando você não tem autorresponsabilidade, o seu barco ele afunda e você afunda sozinho, porque todo mundo se afasta. Você usa essa palavra aí que é o surto, né? Olha, você falou de controle emocional e de delegar. Eu acredito que dos 5 episódios, os 5 têm a mesma dificuldade. Sim. Então, já estamos criando um mapa aí de empresários que são centralizadores. Eu também tenho isso. Então, empresários centralizadores. Quando a gente descobre, eu sempre pensei assim, quando nós descobrimos aonde estamos errando, ali que nós acertamos. Exato. Ali que nós vamos trabalhar. E a gente acertando esse parafuso, Sim. a gente consegue... Autoconhecimento. Muito importante. Quando você consegue visualizar qual o problema ali, né, contigo, todo o resto flui melhor. Porque você consegue, você mentalmente, psicologicamente estável, você consegue transmitir isso para outras pessoas. Então, a forma como você lida com as situações é diferente. E, naturalmente, a pessoa, você só recebe o que você emana, né? Se você está emanando coisas ruins, você vai receber coisas ruins. Se você começa a emanar coisas boas, você também começa a receber coisas boas. Muito bom. E muito dentro disso, bom que o episódio está todo interligado. Muito bom. Por que leoa? Então... Eu gostei desse leoa. Quem caça na selva? O leão ele só fica lá dominando, né? Mas quem caça é a leoa. Quem caça é a leoa. A leoa, ela de fato, eu falo que ela é a rainha da selva. Quem alimenta a família é a leoa, sabe? Então, quando eu faço essa analogiazinha com a leoa, é isso. É tomar responsabilidade para si. Eu falo que a leoa literalmente sou eu, né? Eu falo que as minhas mentorandas é uma fábrica de leoas, né? De mulheres que, de fato, tomam a responsabilidade para si, querem fazer a diferença, querem mudar e alimentar os seus propósitos pessoais e profissionais. Por isso, a leoa. Muito top. E seguindo esse gancho aí, para quem sabe, da Empúria Brava, é uma marca que bate no empoderamento feminino, né? Nós abordamos muito essa parte. E isso é muito importante. A leoa, ela é um animal irracional, né? Sim. Mas ela entende o dever dela. E o dever dela acaba sendo, para mim,
de fora muito mais importante do que o do leão, porque ela... Claro que o leão tem sua importância, Claro. mas ela caça e ela serve... Ela caça e ela serve muitas das vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, por uma sociedade machista, o rei da selva é o leão. Sim. Então, quem leva o crédito é o leão. Mas estamos numa era de comunicação, uma era de marketing, uma era que tem um montão de podcast. Tem um podcast único chamado Impura Pod, que fala que, não, a rainha da selva é a leoa. É isso. Não é o rei da selva, é o leão. A rainha da selva é a leoa. E com um propósito, não de entender que é superior a ninguém, Não. mas sim com um propósito que ela serve e ela é reconhecida. Exato. Então, vamos mudar essa mentalidade, ao invés de... Ai, porque o leão... Não. Assim, eu posso ser criticado. Ah, porque o leão, ele leva vantagem. Ah, porque o leão isso. Ah, porque o leão aquilo. Galera, a rainha da selva é a leoa. E O ponto. leão valeu, maneiro. É isso. Bora, a rainha da selva é a leoa e pronto. É E esquece isso. o leão. É sobre Vamos- valorizar a leoa. Sim. Eu não tô pensando no leão. Eu não quero guerrear com o Não. leão. O leão é meu parceiro. Ele o é meu leão parceiro, ele tá ali Sim. do lado pra é completar. meu filho. Exato. O leão é meu filho. Pode ser meu filhinho, que vai ser um Exato. leãozinho. Depois vai ser E um leão. outra, boas leoas vão criar bons leões. É isso. Então, passar a informação. É isso. Olha, até me arrepiei aqui falando E disso. você quebrar o ciclo. Se você não concorda com o ciclo, né? Machismo. Se você não concorda com o ciclo, seja uma boa leoa e crie bons leões. Deu exemplo, né? atitude. Quebra a atitude, Não quebra aceita. o ciclo. Não aceita o machismo. Exato. Mas não fica Querendo bater de frente. bloqueando, É. se bloqueando, se limitando Exato. por conta de um concordo. tema tão sério, que é o machismo, e que a Empúria Brava bate muito. Nós somos totalmente contra o machismo, não por entender e não por moda, mas sim por entender que, por uma sociedade melhor, a gente precisa reconhecer as leoas Sim. como rainha da selva. Assim nós vamos formar leões melhores e leoas melhores. E a gente tem que parar de se vitimizar. É isso. Porque, assim, eu sei a importância, a mulher tem que ser empoderada, mas ela não pode se colocar no lugar de vítima, né? Porque, senão, não tá alinhado com a questão de ser empoderado. Se você é a rainha, se você é a que caça, se você quer ser a rainha, se você quer alimentar, né, todos os seus filhotes, os seus desejos, né? Enfim. Por que você vai ficar se colocando num lugar, né, como se você... Abaixo. Exato. Você está se vitimizando, você está só reforçando. Não, você não Está precisa... se auto-sabotando, né? Exato. Rompe o ciclo, faz sua parte. É isso. Queria deixar bem, bem claro aqui, até porque é um programa que não tem corte, tá? É direto. O entendimento, porque pode ser uma palavra que para muitos ofende, o vitimizar. Sim. Esse vitimizar, pode me corrigir, você tem total Sim, liberdade, claro. é óbvio. Mas esse vitimizar não é descartar o que aconteceu. Não. Todo jamais. o problema na sociedade, todas as lutas que acontecem até hoje, que é um mundo majoritariamente machista, isso não é descartado. Exato. Tá? Esse vitimizar não foi explicando, para de se vitimizar. Não, para de entender que você está abaixo. Exato. Mude a história. Mude. Aconteceu, deu Rompe o exemplo. ciclo. Deu exemplo e faça diferente. Exato. E se você sofrer qualquer tipo de machismo, porque acontece, Demais. denuncie. Exato. Denuncie, sem medo nenhum da sociedade. Vai na internet, da mesma forma que você vai na internet. Se expor, postar coisas que não vão edificar na vida de ninguém. Vai na internet e denuncia. Exato. Porque você vai receber uma rede de apoio. A Empúria Brava tá aberta para vocês. Nós temos vários psicólogos ali que são nossos Legal. seguidores, que são nossos parceiros. Legal. Vai, comunica a gente que nós não somos policiais, mas nós vamos te ajudar ali. Te dar E se voz, for né? se for o caso, vamos levar o caso para a polícia e vamos te ajudar. Claro. Então tem várias E não só denunciar Atitude. um caso que possa ter acontecido com você, mas também com outro, né? com outra pessoa. Com outras mulheres, né? Porque também acontece muito isso. Às vezes a mulher, ela por medo, claro, ela vê acontecendo com outras mulheres, com outras conhecidas, e ela também não age. Né? Isso é se empoderar. Exato. Isso é se empoderar e empoderar outras Exatamente. pessoas de fato. Exatamente. Não é ficar Só tomando reclamando. certas atitudes, que eu não vou citar aqui para não ser mais polêmico ainda. Não é ficar tomando certas atitudes que algumas pessoas tomam, de falar muito e agir executar pouco. e fazer pouco. Exato. Quebra o Então- ciclo. É agindo que você vai quebrar. Muito boa mensagem de verdade. E para finalizar, nós somos um podcast curto. Eu queria pedir para Raíssa mandar um recado
para as leoas que estão assistindo a gente. Manda um recado aí olhando para essa câmera aqui. É isso aí. Mulheres, é o que eu falei. A leoa, ela é a rainha da selva. Então, executem o seu trabalho como rainhas. Façam a diferença. Mudem, de fato, a vida das pessoas. E não só a vida delas, mas também a sua vida através da nutrição, através do empreendedorismo, das vendas, do marketing. Aproveite, porque o mundo, ele tá aí e ele é um só. Pô, muito top. Gente, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo aqui. Um abraço pro Ícaro aí, um prazer te conhecer, cara. Obrigado ao Pedro aí que tá tirando altas fotos. Se vocês escutarem um clac, 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 é o fuzil dele ali, ó, tirando várias fotos aí. Obrigado, Juan. E, gente, até semana que vem. Vamos pra cima. Obrigada.